Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em todos os nossos corações. E vamos ver o que a lição que o livrinho Minutos de Sabedoria do Torres Pastorinho traz para nós esta noite. Viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude, do amor. Ninguém pode destruir esta verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. Então que Deus nos abençoe esta noite, para que possamos aprender juntos um pouquinho mais do tema Sede Perfeitos. É com você, Pedro. Muito bem. Com licença, vou arrumar um pouquinho mais aqui, chegar mais pertinho do coração de vocês. Acho que sim. Bem, boa noite, meus irmãos, meus amigos, meus confrades, queridos espectadores e telespectadores agora. Que bacana. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Deus pela nossa perseverança, nossa vida. Agradecer a todos os nossos amigos que se dispõem a ouvir-nos e a participar, né, de uma certa forma, dessas nossas conversas semanais. E com a promessa de que vamos tentar adequar o horário de maneira que não fique muito cansativo, mas dependendo do assunto a gente nem quer se estender, mas infelizmente a gente acaba se estendendo um pouquinho. Mas nós vamos combinar uma coisa, nós vamos tentar fazer da mesma maneira que lá no nosso centro, né, presencialmente. A gente tem um tempo de 35, 40 minutos, 40 e poucos minutos no máximo, para que a pessoa aproveite mais. E infelizmente a gente sabe que a gente cansa, né? O corpo físico já não é mais... Não eu fico falando a vida inteira, se vocês quiserem. Porque eu gosto, enfim. Mas realmente para quem está, às vezes, ouvindo, pode ser um pouco... Pode até ser interessante, mas às vezes pode cansar um pouco a pessoa, né? Então nós vamos tentar falar na noite de hoje um pouquinho do Evangelho do Cristo, que hoje está no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e consta no Evangelho de Mateus, no versículo... Mateus capítulo 5, capítulo 5, versículo 44 até 46 e até 48, tá bom? Que é sobre sede perfeitos. Vamos ver o que o nosso mestre disse aos seus discípulos à época. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos ama, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Se depois vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa foi uma exortação dada a Cristo aos seus discípulos, como toda ela, com um cunho esclarecedor e fazendo com que, agindo da forma que ele sugere, pede, nós tenhamos o alcance da nossa evolução espiritual e, consequentemente, chegarmos mais próximos ao nosso Criador, a Deus. Mas esse capítulo foi amplamente divulgado, esse versículo é conhecido por muitos cristãos, mas poucos se tiveram o interesse ou o trabalho de se aprofundar nele, para que haja o esclarecimento devido. Aparentemente, quando alguém fala assim, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu, eu falo, meu Deus, não, nunca, de jeito nenhum,
Primeiro que para ser perfeito já é uma coisa... quando surge essa palavra ao nosso ouvido, a gente já repudia automaticamente. Perfeito. Tanto é que a desculpa que muitos de nós usamos sempre, né? Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, não sou perfeito. Tem razão, não somos perfeitos. Que dirá chegar então à pretensão de ser perfeito como o vosso Pai que está no céu, nem a mãe do céu. É meio estranho, não é? Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Quem disse isso? Cristo. Cristo diria uma bobagem? Não. Cristo diria uma coisa assim impossível de ser alcançada? Então você quer dizer que nós seremos perfeitos? Obviamente não. E mesmo que haja uma perfeição, ela é sempre relativa. Jamais ninguém ou nada será perfeito como Deus. Então eu acho interessante, nós temos que estudar esse versículo, essa palavra, para que nós possamos entender. Assim como tantas outras que existem no Evangelho, na Bíblia, né? Principalmente na Bíblia traduzida para o grego e depois espalhado pelo mundo, temos que ter a acuidade, não é o cuidado, a acuidade com as palavras. Pois é. Temos que ter a acuidade com as palavras, o entendimento das palavras para que a mensagem do Cristo não se torne confusa ou muitas vezes mal interpretada ou até ressoando como falsa. A princípio, quando alguém fala assim, você vai ser perfeito como Deus, você ri da pessoa. Se não fosse Cristo que tivesse falado isso, a gente riria, né? Mas você está louco. E muito provavelmente, por que os discípulos não tiveram essa reação? Então nós vamos entender por quê. Porque o que Cristo é correto, o que Cristo disse é correto, a interpretação e a tradução é que foi um tanto quanto capciosa, não intencionalmente, mas foi o que acabou entrando no ouvido hoje. Se você perguntar para alguém, você mesmo, o que você entenderia como perfeito? Algo sem defeito. Perfeito sem defeito. Sem defeito. Não somos, nem seremos. E ainda que sejamos um dia melhores, muito melhores do que somos, e seremos, é essa a promessa, nem arranharemos chegar à perfeição divina. Impossível. Então vamos lá. O que acontece? Primeiro nós vamos analisar aqui essa exortação. A gente não fala mandamento, né, gente? A gente fala assim apenas tudo que Cristo passou para a gente foi um ensinamento e mais como algo que ele pretende que sigamos para o nosso próprio bem. É uma receita, né? Então quando ele fala assim, amai vossos inimigos, é outra parte, mas vamos nos ater à condição de ser perfeito. Por que ele começa assim? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Então veja o que ele usou. Não fazem assim também os publicanos? Então é interessante que nós saibamos o que eram os publicanos à época. Então os publicanos eram os cobradores de impostos, taxas dos judeus, do povo judeu. Portanto, eles eram considerados inimigos do povo. Não eram pessoas bem vistas e nem quistas da sociedade. Muito pelo contrário. Zaqueu, né? Era assim. Zaqueu. Então. Você viu que Zaqueu teve uma transformação. A história do Zaqueu é isso. Zaqueu era um publicano. Então os publicanos eram mais ou menos assim os cobradores de impostos, né? Eles não eram muito bem vistos pela sociedade judaica. Não vamos esquecer, vamos ter que, para poder entender esse versículo, essa exortação de Cristo, nós temos que entender o contexto que se encontrava ali. Então os publicanos, quando ele falou assim, vocês fazem a mesma coisa que o publicano, que diferença vocês têm deles? Veja bem. Por que Cristo usou isso? Vocês têm tanta raiva dos publicanos, mas vocês são iguais a eles. Aí ele fala assim, não fazem o mesmo os pagãos. O fazer aqui quer dizer, lembra lá do começo, amai os seus inimigos e tal. Quando ele pediu para que isso fosse feito, era para que que nós na época lá, eles na época, tivessem um comportamento diferente dos publicanos, que eram odiados pelos judeus, e pelos pagãos, que também eram pessoas
diminuídas pelos judeus, porque os pagãos à época era considerada a pessoa que não praticava o judaísmo. Então eram os pagãos. Cabe lembrar novamente aqui que Cristo era judeu, tá? Então por isso que Cristo usou o contexto da época. O que ele quis dizer? Olha, se você não fizer nada diferente do que fazem exatamente aquelas pessoas que você condena, que diferença você tem deles? Então quando ele pediu para ser perfeito, era assim. Um esclarecimento importantíssimo que temos que ter para o entendimento dessa palavra, tá bom? A língua original de Cristo era o aramaico. E até onde se sabe, nem historiador nem ninguém, nada tem descrito em aramaico. Jesus falava aramaico, mas nada tem escrito em aramaico. Inclusive nem a passagem dele pelo planeta. Não está relatado em aramaico. Estava relatado em hebraico. Só que o hebraico é a língua litúrgica, ou seja, a língua mais usada para a aprovação dos salmos, das historinhas lá, dos hebreus. Meu Deus, eu vou derrubar, desculpa. Dos hebreus. Deixa eu derrubar a mesinha. E elas só foram divulgadas em forma escrita a partir da tradução em grego. Então, quase todas as palavras da Bíblia, né? Elas não, principalmente o Evangelho, que relata a vida e obra de Cristo, nada foi escrito em hebraico, em aramaico, que era a língua dele, em hebraico, que foi traduzido para o grego, depois do grego latim e latim o resto do mundo. Então vamos ter cuidado com as palavras. Então por esse motivo, a palavra perfeito aqui deriva da palavra grega teleios, que significa cumprir o objetivo, cumprir seu papel, ou seja, ser o melhor possível, agir como Deus age em relação aos seus. Então é isso que Cristo quis dizer com seja perfeito como vosso Pai Celestial. Quer dizer, haja como Deus age conosco em relação aos seus irmãos. E não que a gente teria a condição de ser perfeito em sua amplitude, em sua divindade. E por falta desse esclarecimento, muitas pessoas chegam a ou duvidar da palavra de Cristo, né? Como é que Cristo pode falar que ia ser perfeito como o Pai? Ou achar mesmo que seria capaz um dia ser perfeito como Deus. Olha aqui, para atingir a perfeição crística, atingir a perfeição de Cristo, existe um abismo enorme entre nós e Cristo, que dirá entre nós e Deus, né? Ou muitas vezes as pessoas leem essa passagem bíblica e simplesmente falam, olha, deixa para lá. Tem muitas passagens bíblicas que por falta de conhecimento da tradução ou da palavra, ou emprego de palavra de forma errada, nós sabemos que o grego, pouquíssimas pessoas sabem que um artigo na letra A, ela muda todo o sentido de uma frase. Um artigo na letra A. Um artigo no vocabulário grego muda o sentido de uma frase. E até de uma sentença. Dependendo onde é colocado esse artigo. Se é no começo, no fim ou no meio da frase. Então ninguém aqui vai começar a fazer linguística, ter que estudar grego, entender grego, aramaico, ou hebraico, ou latim para poder interpretar. Teve espíritos, teve gente que já fez isso por nós. Então cabe a gente apenas buscar o entendimento. Quando Cristo falou, ele não é para ser considerado ao pé da letra, porque senão ele estaria pedindo para que fôssemos perfeito como Deus, coisa que nem ele o é, não é? Então não é esse o sentido. Então o sentido aqui que nós temos que ter é exatamente esse, tá bom? Que é, dentro da sua capacidade, dentro do seu ser, o melhor que pode ser. Vamos usar, eu vou dar continuidade aqui só uma coisa, olha.
Ser perfeito deve ser entendido aqui como o melhor que pode ser dentro de seus esforços e capacidade. Quando a gente realiza uma coisa, seja ela qual for, uma obra ou um serviço, a pessoa fala, ó, perfeito, né? Olha, ficou perfeito. É esse sentido que a gente deu. Eu dei o melhor. O pedreiro veio aqui em casa, fez uma obra que foi legal, você falou, nossa, perfeito. Ou então ficou ruim. Quer dizer, ele não deu tudo que podia, não saiu contento, ficou faltando alguma coisa. É isso que nós temos que dar, é esse tipo de sentido que nós temos que dar a essa passagem bíblica. E não, repito, que é para ficar bem claro na nossa cabecinha dura. Não é que vamos ser perfeitos como Deus. Não atingiremos, nós não conseguimos atingir ainda nem a perfeição humana, que dirá chegar perto de Cristo ou de Deus. Chegaremos um dia perto de Cristo. Seremos o mais perfeito possível dentro da nossa capacidade que Deus nos deu. Por enquanto é muito longe. Eu fiz uma analogia aqui de uma coisa. Olha, veja bem, escuta. Um copo é perfeito para que se tome água nele. Com licença. Vou até tomar, para exemplificar. Muito bem. Perfeito, a água não vaza. Beleza, um copo é perfeito para que se tome água nele. Contudo, de nada serve se for usado para cortar o pão. Então, entenda a analogia. Por mais lindo, perfeito, maravilhoso, sofisticado que seja um copo, ele só serve para recipiente líquido. Não serve para cortar a faca, ou cortar o pão. Uma boa faca, perfeita, corta o pão. Um bom copo perfeito retém a água. Um bom cristão retém os ensinamentos de Cristo e o cumpre. Um bom espírita retém os ensinamentos do espiritismo e o cumpre, assim como o budismo, o judaísmo, enfim. Então o que Cristo pede para a nossa raça, para nós, é que seja perfeito no sentido de agir como Deus age em relação aos seus. No nosso caso, a nossa raça humana. Mas Deus age com perfeição em tudo. E em todos. Não é? O médico colocou que está travando. Travando? Só se for eu. Eu não sei se... Não tá, a gente já aqui trocou de aparelho hoje também. Então... É, porque o outro estava saindo ruim. Meu porque Deus. tá parecendo que tá escuro, depois clareia. Desculpa, só ela tá com essa queixa. Tem mais alguém que pode nos ajudar dizendo se está falhando, se está travando, por favor? Coloque aí que a gente consegue ver, tá bom? Por favor. E pouco poderemos fazer também, porque eu agora também não sei. Dá. Mas vamos lá. Pois Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta preposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, né? O que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreendiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, quando Cristo falou isso para os seus discípulos, ele usou um exemplo, ele usou um ser, uma entidade, uma divindade no caso, Deus, que para todos é um modelo de perfeição. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma, né? Nós sabemos hoje que o nosso Mestre Jesus, para nós, é o modelo de perfeição. Ainda assim, não é o modelo de perfeição absoluta, porque o modelo de perfeição absoluta
só é Deus. Mas Cristo, para nós, é semi-Deus. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem a quem nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Rapidamente nós vamos tentar entender o cunho central dessa indicação de Cristo. Da mesma maneira que a palavra perfeita entra nos nossos ouvidos de maneira um tanto quanto duvidosa ou fantasiosa, como é que eu vou ser perfeito igual a Deus? Como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou orar por quem me odeia? Olha aqui. Amar o inimigo não significa amar da mesma maneira que se ama um ente querido. Lá no começo, lá no próprio versículo bíblico relatado em Mateus, ele já começa: amai vossos inimigos. Mas não é dar a ternura, o coração, a dedicação. Ato de amor não significa só adulação. Ato de amor significa compreensão, perdão, colocar-se no lugar daquele que tem ódio, ou seja, seu inimigo. Agora, como é que a gente cria um inimigo? A gente cria um inimigo a partir das nossas ações. Ninguém é seu inimigo gratuitamente. Temos que lembrar uma coisa, um ponto-chave da coisa. Para você ter um inimigo, ele tem que antes ter sido seu amigo. Dá para pensar assim? Evidente. Como é que vamos supor? Eu viajo lá para a Rússia. Desço lá, que país também que eu fui escolher como exemplo, mas tudo bem. Viajo lá para a Rússia. Tem um Krakilov qualquer que eu encontro lá na rua, nunca vi o cara. Eu falo: você é meu inimigo. Se eu não estou vendo ele pela primeira vez, como é que eu posso considerá-lo meu inimigo? Então, quando há a relação de inimizade, tem necessariamente de ter havido um encontro e um confronto anterior para que essa pessoa seja considerada seu inimigo. E a providência divina é tão sábia que eles nos colocam frente a frente com essas pessoas, com esses espíritos, no caso, para que nós tenhamos a reconciliação com eles. Então não adianta a gente orar para: meu Deus, livre-nos dos meus inimigos. Ué, se você se livrar dos seus inimigos, como é que você vai resolver a pendenga que você tem com ele? A cada um de nós cabe a missão de desconsiderar inimigos. Agir de tal forma que não se formem outros, que não se criem mais. E ao estar diante desses inimigos, que geralmente está no nosso relacionamento, lembra que eu falei da família lá? Principalmente às vezes dentro da nossa família, porque assim a providência divina o quer, para que possamos ter interação e cortar as diferenças. Daí a outra recomendação de Cristo, que é: reconcilie-te com o seu inimigo enquanto caminha com ele. Você não tem como... Percebe a relação que existe e como a gente pode considerar ou desconsiderar ou amar o nosso inimigo simplesmente não considerando mais como seu inimigo. E não construindo um muro. Geralmente o seu vizinho, aquele que você não gosta muito, você, se pudesse, constrói um muro enorme. Não quero nem ver a cara desse ser. Quando na verdade não precisa. Vem ser meu amigo, vai. Deixa eu comer na tua casa, vem comer na minha. Não há o ato de humilhação. É simplesmente não considerá-lo mais seu inimigo. De que forma? Não é da noite para o dia, mas você tem que tentar. É aí que entra a recomendação de Cristo. A definição que eu dei lá atrás. Fazer o melhor. Esforçar-se.
O amar nosso inimigo está na iniciativa de você desarmar-se. É assim que você ama o seu inimigo. E orar por quem te quer mal. Porque se você considera seu inimigo, e ele é seu inimigo de fato, coisa boa ele não deve estar pensando nem planejando para você. Ele não vai desejar Feliz Natal para você de coração. Está enviando vibrações ruins também. Exato. Bem negativas. Então você orando, você vai e corta esse ciclo mental, pelo menos. Uma vez o Divaldo disse o seguinte, eu não tenho inimigos, mas certamente alguém me considera inimigo. Mas aí já é problema dele e não meu. Então é assim que tem que fazer. A nossa tendência, por observar a vida regrada e correta de Chico Xavier, a gente pode imaginar, mas nossa, será que ele tinha inimigos? Provavelmente sim. Alguém o considerava seu inimigo, mas ele não. Ele foi caluniado. Ele tinha amor no coração. Então, nossa, mas qual é a nossa reação? A gente alimenta a inimizade. Quando você sabe que alguém não gosta de você e fala para alguém, você fala, eu também não vou com a cara dele. Até que ia mais ou menos, agora só porque ele não gosta de mim, também não quero mais saber dele. Sabe? A gente pode cortar, mas a gente não corta. Porque aí nós vamos falar em outras lives, a gente vai falar sobre duas pecinhas aí terríveis que impedem que a gente anda, que é o orgulho e o egoísmo. As duas chagas maiores que existem na humanidade, que o orgulho e o egoísmo nos torna inimigos de alguém e alimenta a inimizade. Mas aí já é uma outra história. Por isso que a gente passa do horário. Porque uma coisa vai emendando a outra, a gente vai falando. Então olha aqui o que diz: amar nosso inimigo e fazermos o bem aos que nos odeiam. Não é ir lá, ficar de joelho na porta dele e falar, olha, eu trouxe alguma coisinha para você comer. No campo do bem, que nós vamos encontrar no mesmo capítulo 17, lá quando é o verdadeiro homem de bem, o bem é não desejar o mal. O bem é você se esforçar para receber as agressões como apenas um ato falho de um irmão, que nós também somos falhos. Mas eu tenho que gostar do cara que não gosta de mim? Você não precisa casar com ele, sabe? Ou ter algum relacionamento íntimo próximo a ele. Isso você tem com seus parentes, às vezes nem tem, não é? Isso você tem com seus... Por isso que a humanidade é dividida em pequenos núcleos chamados famílias. E por isso que a primeira revolução de Cristo, quando veio trazer a Boa Nova, que é o Evangelho, na verdade foi Moisés que falou, olha, quando veio trazer a apresentação do Deus único, falou, olha, não mata mais seus parentes, mata pelo menos o vizinho. Porque eles matavam-se. Mal com mal, né? Um irmão matava o outro por qualquer coisa. Enfim. Aí falou, olha, para de matar pelo menos o que é do seu sangue, mata o outro. Aí depois veio Cristo e completou. Não mata ninguém. Né? Ame a todos. E se você... Porque assim, vamos supor que o outro esteja mandando as vibrações negativas para você. Se você não enviar para ele, você não entra em sintonia, então você não recebe aquilo também, né? Então, você acaba não recebendo, então é cortado também. São cortadas essas vibrações ruins, negativas, e você acaba não permitindo que isso te ataque. A gente vai ter que arrumar um jeito de instalar uma porta corta-fogo em nosso coração. Isso. Nossa, entendeu? Eu gostei desse exemplo. Muito bom. O fogo está pegando a forma, você tem uma porta corta-fogo. Você sabe que está pegando fogo lá, mas isente-se da coisa. Não aceite o presente maligno que às vezes as pessoas querem te dar, né? Em orarmos pelo que nos perseguem. Isso seria uma prática salutar, porque a oração corta toda e qualquer onda vibratória, toda e qualquer malignidade, né? A oração também feita com o coração, feita com sinceridade, não é aquela repetitiva, a cabalística, mas aquela na verdade, trazendo para a gíria moderna, você está pedindo para que te errem, me erra. Né? Mas não fala, me erra e volta para ele o dobro, não, só me erra. Eu desejo o dobro. Eu desejo tudo de mal para você também. Eu desejo tudo de dobro que você deseja para mim. Tá errado. Entendeu? Isso é ato de amor.
Deus está vendo E isso. precisa estar sempre em oração, porque você não sabe se seus inimigos são os encarnados. E tem um outro aspecto que nós vivemos e vivenciamos quase que diuturnamente. A hipocrisia. Você não sabe realmente quem é que lhe quer bem de coração. Esse é um perigo que todos estamos sujeitos. Primeiro nós temos que nos esforçar para não sermos nós os hipócritas, né? Mas aí nós somos sujeitos, porque Jesus foi a única a demonstração grave que ele fez, foi em relação aos hipócritas. Jesus conviveu lá com as prostitutas, não é que conviveu, ele esteve com elas, com os leprosos, com os cobradores de impostos, com a escória, considerada assim, da humanidade. Fez até uma parábola a respeito do samaritano, que era a raça mais odiada entre os judeus, era a mais baixa dela lá. Mas ele não é que ele não suportava, foi a única recomendação que ele pediu para que tomasse cuidado com os hipócritas, que é o famoso lá, aqueles que não, os que são que por fora são túmulos caiados e por dentro são podres. Porque a hipocrisia além de ser um ato covarde, ele é uma das piores, um dos piores defeitos que um homem pode ter, porque ele engana, ele ilude, ele faz-se passar por uma coisa sem ser aquilo lá. Quando você tem um inimigo declarado, é bem melhor, que aí você pode até orar por ele, se quiser revidar também, temos livre-arbítrio, revida, mas é que você vai continuar criando esse ciclo. É melhor você saber, aquele não gosta de mim, aquele está querendo me derrubar, me prejudicar, do que o escondidinho, o hipócrita, que é todo sorriso, é toda alegria. E te puxa no tapete. E é um tabacou danado, puxa o seu tapete. E mesmo que você reconheça o hipócrita, ele passa a ser o quê? Alguém que não gosta de você, portanto tem a denominação de inimizade. Haja da mesma forma. E não falar, essa Falciane está sempre comigo aqui, você age hipocritamente com ele também, né? E por trás, tome também. Ele faz assim comigo, eu também faço com ele. Aí volta lá de novo, como Jesus fala, que diferença você tem, então, dos publicanos ou dos pagãos? Temos que fazer algo diferente para quebrar o ciclo. Temos que fazer algo diferente do que é feito a todo momento, para que nós possamos ser considerados cristãos. E, no nosso caso, espíritas, homem de bem, que é muito difícil ser. Tudo que a gente fala aqui não é uma receita de bolo, daqui a pouco todo mundo corre para a cozinha e vai e faz. Extensa lista, compilada já no nosso espírito, só está sendo relembrado, para que nós sejamos perfeitos um dia. Uma era. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecerá nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, aquilo que eu estava falando, né? Que eles são a negação. Orgulho e egoísmo é a negação da caridade. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que foi revelada para Kardec também no Livro dos Espíritos, na questão 836, quando ele faz a pergunta: qual é a verdadeira caridade? A verdadeira caridade que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo levado até ao amor dos inimigos, aliar-se
há nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o degrau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, dado a seus discípulos a caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeiro Jesus recomendou, depois ele sempre nos dá o caminho. Nós é que não entendemos na sua extensão. É a prática da caridade. E um dos elementos da caridade é ser indulgente, ou seja, eu perdoo mais ao outro do que a mim. Eu me coloco no lugar daquele. Veja bem, repito. Isso aqui não é uma aula de yoga espiritual. Olha, abre aí o seu chakra, seu centro de força, que eu vou colocar ali dentro a fórmula de como se deve fazer. Não tem como. Isso tem que ser extraído de nós. Na nossa criação, repito, nenhum de nós sabe como fomos feitos em espírito, porque senão seríamos Deus. Mas ali com certeza está a semente de todos os ensinamentos de Deus, as leis de Deus estão dentro de nós. Cabe a nós vencer as nossas impurezas e imperfeições para que elas aflorem. Nem que seja por cansaço, mas elas vão aflorar. Por isso que eu sempre gosto de relembrar a nós todos o seguinte. Nós falamos, eu tenho uma vida terrena. Fica desnecessário dizer que é efêmera, passageira, todo mundo sabe disso, mas não nos damos conta de quanto tempo a gente vive na Terra. Vamos considerar que você tenha uma existência, uma vida terrena de, vamos exagerar bastante, 100 anos. Vamos considerar algumas coisas. Aqui na vida terrena, nós, em estado de vigília, que nós chamamos, nós estamos para aprender. Então, são uma série de coisas que acontecem na nossa vida. Dependendo do que fomos e do que precisamos, essa série de coisas são mais tranquilas, outras são mais penosas. Mas o tempo que nos resta, como agora, por exemplo, estamos em vigília e raciocinando e pensando, vamos contar. A gente nasce. Quanto tempo a gente demora para ter noção de que isso aconteceu aqui na Terra? Desde os espíritos elevados, que são responsáveis inclusive pela orientação, pelo nosso surgimento aqui e nos tomam conta, né, de 7, 8 anos de vida terrena. Tira ela do 100. Vamos fazer uma conta aí. Pega uma calculadora e vai fazendo a conta aí. Tira ela do 100, então você tem 7, 8 anos de vida orgânica praticamente. Você não tem a consciência espiritual. E alguns relatos de espíritos superiores nos dizem o seguinte, que a encarnação nem se complementou ainda. E biologicamente isso também é comprovado pela ciência, porque o nosso fígado nesse período não está formado totalmente ainda. Então quer dizer, realmente a reencarnação, a sua, olha, eu existo. Tá, então 7 anos, para ser mais benevolente ainda. Tá bom, então nós entramos na fase da infância consciente, que maravilha. Até quanto tempo persiste a nossa infância? Não só biológica, como intelecto, até porque nós não fomos na escola, nós ainda não tivemos acesso ao idioma, enfim, a maneira com que a gente vai sobreviver naquela encarnação, pode ser aqui, na China, na Europa, na Ásia, na França, Europa, obviamente, um país qualquer, Laos, Brasil, Uruguai. A gente vai aprender a língua, então a gente vai para a escola, tudo bonitinho, que coisa maravilhosa, a gente brinca, faz uma...
Cadê a sua atividade espiritual até aí? Necas, você não tem consciência. Aí entra na pior fase que nós temos de aceitação, que é a adolescência. Bagunça tudo, você fica maluco ali e tal, não sei o que. Então você não pode ser considerado um cidadão ou alguém com responsabilidade até os 15, 16, 17, 18. Já deveria, mas a maioria ainda está babando. 19, 20. 20 anos. Tira do 100. Estou falando de produtividade espiritual. Você já cresceu, tem 2 metros de altura, fortão, tudo bem, fisicamente. Tem algumas exceções. Aí você entra na fase adulta, que eu tenho que ter plantar aqui uma maneira de sobreviver. Então você já deve ter tido uma orientação profissional, isso sendo tudo legal, não aconteceu nada com você, está tudo belezinha. Aí você se consorcia com alguém, vou formar uma família, labuta para a criação dos filhos, então, isso aqui. Até tem uma religião, vai assiduamente nessa religião. Eu estou dizendo para você um amadurecimento espiritual, a necessidade de você falar o que eu estou fazendo aqui. Aqueles que conseguem com menor tempo desse que eu estou falando, ótimo. Mas tenta nós, espíritas, formar um grupo de jovens para estudar o espiritismo, para ver o que acontece. Não é porque não quer, pode até querer, mas aí o hormônio, a vida, o chama para outra coisa. Eles estão lá ainda, não, né? Depois eu penso nisso, é sempre assim, depois eu penso nisso. Bom, para resumir, anda logo, vamos lá. Alia-se a todo esse fato dos 100 anos, desse biológico que difere muito do crescimento espiritual, a necessidade da gente saber, a 1/3 da sua vida você está dormindo. Se você dorme 8 horas, em média, o dia tem 24, 1/3 você está dormindo. Então 1/3 de 100 anos deu 33 anos que você passou dormindo. Mas eu estou aprendendo, não está? A gente aprende aqui é a escola. Você vai, quando você dorme, a gente vai para as ondas espirituais. E aí, o que você fez? Vai receber algumas orientações, mas você não vai estar aprendendo lá como aqui, a escola é aqui. Então, na Terra, dos 100, 33, você está fora do ar. Mas os 20 que eu te falei, 50. Não, já está dentro dos 33. Aí você começa a pensar, se der tempo, depois dos 40. Daí aquele ditado da vida começa aos 40 e é verdade. Você começa a pensar aos 40, nossa, mas eu já realizei, quem já realizou alguma coisa, já tem filho, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí você vai realmente se aprofundar a saber o que você está fazendo aqui. Aí você começa a se arrepender da maioria das coisas que você fez e começa a querer consertar. Para quem tem consciência. Aí quando você está legal, você fala, bom, agora eu vou, desencarna. Que coisa. Já está velhinho, já está cheio de doença, já tá, desencarna. O que você tem que fazer? Voltar. Então mais um ponto que a gente deve analisar para esse papo aqui de que sede perfeitos como Deus. Quando é que você vai ser perfeito? Em uma única vida. Isso reforça a existência e a necessidade da reencarnação. Uma coisa linka a outra. Um dia a gente fala sobre a necessidade da reencarnação, que já foi tema de eu ter dado uma palestra no centro aí, e um dia a gente fala da necessidade. Esse é um ponto curta para que nós possamos colocar mais um tijolinho na nossa vida espiritual. Aqui, que a vida espiritual é lá, é a nossa verdadeira casa. Mas não adianta nada você estar patinando lá. Para estarmos bem lá, nós temos que aprender aqui. E quando a gente vai aprender aqui, a gente mais cabula a aula do que vai na aula. Esse que é o problema. Mas é isso, gente. Fiquemos então na companhia do nosso querido Deus. Quem dorme demais perde um pedaço da vida. Minha mãe costumava falar que quem muito dorme pouco aprende. Acadêmico, Aldinei. Verdade. Minha mãe costumava falar que quem muito dorme pouco aprende. É verdade. E é pura verdade. Mas nós temos que descansar, né? Óbvio. Mas tem gente que dorme não é só 8, não. 10, 12, 16 horas. Não dá, né? É verdade. Só o leão faz isso. Que Deus possa nos abençoar a todos. Obrigado pela atenção.
E mais uma vez, obrigado a todas aquelas pessoas que, de uma certa forma, de maneira completa ou mesmo avançando, nós tivemos muitas visualizações. Sim. Teve uma nossa aí que eu me surpreendi, deu quase 700 visualizações. Eu acho que eu não conheço 700 pessoas. Devo conhecer muito mais, mas assim, que esteja interessado nisso, né? E graças a Deus é sempre uma responsabilidade maior agora para nós. E a única coisa que eu peço a vocês é que incluam o nosso nome na sua lista de orações, porque a gente precisa. Porque você sabe muito bem que toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa que vá mudar um pouco o nosso sentimento, nosso pensamento, nós sofremos ataques de todas as formas. Isso é normal, natural, mas nós precisamos de energia, precisamos da solidariedade e ajuda dos nossos amigos, encarnados e desencarnados. Tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima semana e espero que essa semana seja bastante produtiva para todos nós naquilo que for possível realizarmos, tá bom? Ó, para vocês. E vamos aí unindo os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, os amigos do plano maior. E vamos vibrar muito amor, muita paz, muita saúde por toda a humanidade. Que todas as famílias sejam abençoadas, que todos aqueles que estão passando alguma dificuldade, que possam encontrar uma luz no final do túnel. E na próxima semana estejamos juntos aqui para mais essa atividade. Só uma coisinha que eu esqueci. Esqueci não, que eu lembrei a tempo. Beijinho para a Lourdinha, minha mãe de coração, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus possa abençoá-la hoje e sempre. Verdade, e muita saudade. E um dia a gente se reencontra, se Deus quiser. Então, boa noite a todos, que estejam todos aí sendo abençoados por esse Deus tão maravilhoso que nós temos. Um grande beijo a todos. Pode deixar que daqui a pouco eu vou responder aos comentários, tá? Um beijo bem grande e até semana que vem. Tchau, gente.